porra é essa, hein? Fala galera, eu vou usar aqui mais um vídeo pra vocês. Essa é a minha preparação pra gravar. Todo vídeo tem uma preparação, entendeu? Trabalhar bem a voz, soltar a língua. Porque pro SBS tem que ser especial. Tem que ser, porque aqui vocês sabem, as coisas se tornam realidade. Daqui saiu Anhalo, daqui saiu Ismama, daqui saiu Shanks Nobre Mundial. As pessoas olhavam essa imagem e me xingavam. Não tira essa imagem, essa imagem é amaldiçoada, você tá maluco. Aí ó. Pois é, eu vou trazer outra aqui. Vou canonizar agora. Mão de São Canelas, tá? Pra quem não conhece São Canelas, são Shanks. Se você colocar no Google Tradutor o nome do Shanks, dá Canelas. Então o nome dele é Canela, tá bom? Então São Canelas, toque e canoniza. Eu vou trazer uma nova aqui pra vocês. Temos Shanks e temos Shamrock, certo? Pensa o seguinte comigo. Qual a melhor teoria que tem sobre o Shanks que você conhece? Que ele é tão forte, tão poderoso, que ele pode criar um braço de haki. Todo mundo já viu essa teoria. Dá pra refutar? Obviamente que não. Porque é o Shanks. Então pense o seguinte comigo. E se o Shanks é tão forte que pode criar um braço de haki, mas e se o Shamrock é na verdade o braço que o Shanks perdeu, e é tão forte também o haki do Shanks que o braço criou um corpo de haki. Então, você tem Shanks que cria braço de haki, você tem o braço perdido dele que criou um corpo. Por isso que você tem dois Shanks. Quando perguntarem aí, o Shanks ter irmão gêmeo, na verdade é uma construção de haki feita do braço que ele perdeu lá no capítulo 1. Oda, gênio, não tem como. Eu duvido você refutar essa teoria. E não ri não. Quando acontecer você vai lembrar, falar, eu vi isso aí lá mesmo, vou lá pedir desculpa. Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu, que não tem, vocês já viram que não tem muito gabarito não. É braço criando o corpo de haki, aqui só sai essas coisas maravilhosas. Quer participar? É bem simples, o link está aqui na descrição, clica, deixa a sua perguntinha lá na comunidade do YouTube. Aproveita, garante aí umas cotinhas da ação da minha motoca, tá bom? Tô passando a minha motoca pra frente pra arrumar a moto do meu irmão. Perdi a vontade de andar de moto dele porque ele é meu companheiro. A moto dele foi assaltada, não tinha seguro, prejuízo grandioso. Então eu vou passar minha moto, vou arrumar dele e vou ficar por enquanto só no chinelinho. É isso, clica aí ó, 20 centavos só, pode ser sua, entrega em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Pronto, recado dado, vamos lá tirar todas essas dúvidas que não surgiram de um braço, mas que ainda são duvidosas. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do Felipe Fonazo. Com a revelação do último capítulo sobre que qualquer um pode ser um cavaleiro sagrado, ele colocou entre aspas, tá bom? Qualquer um, obviamente que seja mais fortão, né? Será que não reforça que o Mihawk pode ter sido um cavaleiro sagrado? Ou no mínimo ter sido recrutado? E daí, nesse tempo ele sofreu a tal traição e como retaliação saiu caçando marinheiros, já que é difícil atacar o governo mundial diretamente. Vamos lá, é uma ideia meio que recorrente que o Mihawk ele possa ser um cavaleiro sagrado, um cavaleiro de Deus, ou até pertencer a alguma das famílias nobres fundadoras e ele tenha desistido disso. Só que eu sinto que algumas coisas narrativamente elas não batem tão bem, tá? Como o próprio fato daqui de você ter citado, ele sofreu uma traição dos cavaleiros sagrados e em retaliação começou a caçar marinheiros. Pensem se o Mihawk faria isso. Eu duvido. O Mihawk certamente cortaria o castelo da Pangeia, não cortaria? Eu não acho que ele, não consigo fazer nada contra o governo, vou me vingar dos marinheiros aqui em si. Eu acho que essa caçada que ele fazia aos marinheiros pode estar atrelado a outras coisas ligadas diretamente ao seu passado, tá? Ele pode ser de uma família nobre, meio do Flamingo, que acabou desistindo e saiu de... Pode ser, por que não? Eu particularmente, eu gosto muito mais do Mihawk tendo ligações com o Cyrano. Quem diabos é Cyrano? Que nome, né? Não é o Cirilo do Carrossel, é o Cyrano. Cyrano apareceu em Monsters, né? Aquele one shot que a gente sempre fala, onde aparece o Ryuma. Então o Ryuma ele luta contra o Cyrano, e o Cyrano ele é igualzinho o Mihawk. Tem o mesmo estilo de chapéu. Eu gostaria que o Mihawk ele tivesse uma liga... Já que o Ryuma foi canonizado e foi dito que ele realmente matou um dragão, por que não o Oda trazer o conceito do Cyrano? Porque o Cyrano ele era considerado o maior espadachim na época do Ryuma. Só que isso era tudo uma mentira. Ele era um vigarista.
Então imaginem se você colocar aqui que o Mihawk sofreu na sua infância por conta da sua linhagem ser amaldiçoada e ser ligado diretamente a vigaristas. Ele falou, não, eu vou mudar isso agora e vou me tornar de fato o maior espadachim do mundo. E treinou tanto até que conseguiu realizar esse feito. E aí quando tiver Zoro e Mihawk acontecendo, seria muito legal você ter uma representação do Cyrano e do Ryuma, né? Então eu gosto mais desse tipo de pensamento. Não dá pra descartar, tá bom? Que ele pode ter sido um cavaleiro, que ele foi recrutado é super válido. Mas o fato dele virar um Shichibukai, entendeu? Caçou o marinheiro, aí depois chamaram para os Chichibukais novamente. Então sai, volta, sai, volta. Eu não acho que o governo mundial, inclusive, negocia dessa forma. E o fato dele estar ali como um Chichibukai acaba trazendo um conceito mais do Flamengo, para quem gosta da teoria. Mas Cavaleiro Sagrado eu acho que não teve qualquer tipo de conexão direta com eles, tá bom? Eu gosto dessa coisa do Cyrano. Tomara que o Oda canonize o Cyrano, seria bem interessante trazer o vigarista do passado do Mihawk, ele mudando esse status quo e realmente se tornando uma lenda, o deus da espada dos tempos atuais. Dupla dinâmica, não tem como, Oda gênio, só respondendo as melhores perguntas. Ele está se referindo aqui aos posts que eu faço do SBS para vocês deixar as perguntas. Eu reparei num padrão, quando eu coloco qualquer post com uma curiosidade super incrível, como sei lá, Imu-sama, a identidade verdadeira dele, tem lá 10 perguntas. Quando eu coloco curiosidades do SBS do Oda respondendo sobre manjubas, se a manjuba do Luffy estica, se a manjuba do Marco regenera, se a manjuba do diamante vira diamante, tem quase 500 perguntas deixadas por vocês. Eu tô estranhando esse padrão, tá bom? Então, não é o Oda só responder as melhores perguntas da galera, mas vocês demonstrando um interesse exacerbado em manjubas voadoras e que esticam e que explodem, tá bom? Esse é o SBS, vou fazer o quê? A culpa é de vocês, não tenho nada a ver com isso. Lucas Custódio, descobri que as tempestades solares possuem 5 classificações: G1, G2, G3, G4 e G5. Então as marchas do Luffy seriam baseadas no Sol, por ele ser o Deus Sol. Cara, isso aqui é muito legal, né? E falaram isso aqui um tempo atrás também, eu falei, pô, eu não sabia, eu fui pesquisar e de fato é verdade isso. E aí você fala, pô, será que o Oda pensou nisso de fato? Mas é bom lembrar que G5 é como nós, brasilianos, chamamos, a gente abrevia, né? Em vez de chamar Gear 5, Gear 50, então o G5, G4, G3 é coisa nossa. Na série ninguém chama de G3, é sempre o Gear, tá bom? Então acaba sendo um pouquinho mais atrelado de fato às marchas, a uma engrenagem crescente de um carro. Os nomes do Luffy, inclusive os poderes, são muito ligados a armas, entendeu? Então é uma referência legal? É sim, mas o G só existe aqui, nos brasilianos. Mas de fato é aquela conexão que você fala, cara, será que o Oda pensou nisso ou não? Não tem como, né? Oda gênio. Vamos lá, o Games Kawan mandou uma bem legal aqui, cara. Essa questão sobre o mundo atual ser dividido, a separação das raças que foram citadas, terem vivido juntas em harmonia ou em conflito, como os Long Leg ou Long Arms, e até mesmo isoladas, como os Lunarianos, me faz pensar que One Piece possa ser uma terra onde tenha a junção de todas as raças em harmonia em um único pedaço. Faz deixar até mais poético você pensar que de alguma forma Kaido e a Big Mom estariam tentando realizar esse sonho de uma maneira distorcida através da escravidão e controlando os povos de seus países por via do medo e poder. Isso aqui é muito legal, tá? Eu acredito piamente no que você falou aqui em tudo. E se você parar para analisar, o Luffy ele vai realizar o sonho de cada um desses Yonkous. Porque de fato, se você parar para pensar, qual que era o sonho do Kaido? Acabar com todas as guerras do mundo. Pô, é maravilhoso, né? Um sonho da hora. Mas como ele queria? Causando a maior guerra que o mundo já viu. Big Mom queria unir todas as raças. É uma utopia maravilhosa para viver em harmonia. Mas como ela fazia isso, subjugava a alma dos mais fracos e daqueles que tinham medo para aceitarem o que ela queria. Então, você vê que tem um sonho muito legal por trás disso que acaba realmente sendo distorcido. E sabe o que é mais interessante com Kaido e Big Mom? Por que eles se tornaram o que eles são hoje? Por conta do governo mundial. Volta no passado da Big Mom. Quem estava envolvido diretamente no passado dela? Governo mundial. Volta no passado do Kaido, criança, lá no reino de Vodka. Quem esteve envolvido na compra dele também? Governo mundial. Então você vê que vários personagens, eles nascem com uma vontade do próprio mundo de ter essa mudança, de melhorar eles, só que eles acabam sendo subjugados por esse status quo do governo mundial estar interferindo diretamente na criação, na vivência deles. Isso é genial assim.
É aquele tipo de entrelinha que você fala, cara, isso aqui é insano. Nunca parei pra pensar que talvez o Kaido e a Big Mom poderiam ser grandes heróis se não tivesse uma intervenção do governo mundial quando eles são crianças, né? Então o Luffy ele vai realizar os sonhos. Eu acho que o One Piece no final ele caminha assim para ser uma espécie de utopia. E que lugar melhor para se fazer isso do que numa ficção, onde tudo se torna uma peça. E combina, né? One Piece, uma peça, uma paz. One Piece, uma peça em inglês, e One Piece também pode ser uma paz. Já perguntaram pro Oda uma vez sobre o título da série ter algo relacionado com uma pacificação mundial, e o Oda deu aquela sambada para responder. E quando ele faz isso é porque de fato vai acontecer. Então é muito legal. Você falou aqui dos long legs e long arms. Isso aqui é um fato que muitos fãs esquecem, mas que a guerra deles começou há 1000 anos atrás, inclusive um pouquinho antes do século perdido. E pode estar relacionado ao que? Grand Line, aos próprios desejos de Nika, né? Porque teve uma destruição do mundo aí de Nika e depois teve a de Joy Boy. Pode estar relacionado a isso. E é bem legal que os long legs e long arms eles são inspirados em uma espécie de yokai no Japão, onde eles são conjugados, eles andam juntos. Então você tem os long legs que tem as pernonas grandes e os long arms ficam no ombro deles. Então você tem um personagem com perna grande, braço longo, formado por duas tribos diferentes. E aqui em One Piece teve essa separação. Os Lunarianos, os Homens Peixe. Pô, lembra de Vert, cara, na Ilha do Céu. A estátua lá do Deus da Terra é o Jinbei inteiro. Aí você fala, pô, mas como que pode ser um Homem Peixe nessa estátua? Deus da Terra? Estranho pra caramba, né? Tem esse conceito muito legal que o Oda ele plantou e fica muito perdido em entrelinhas. E quando você olha, você fala, cara, isso aqui é muito legal, é muito maravilhoso. Eu tenho certeza que o Luffy ele vai realizar diversos sonhos que acabaram sendo quebrados e distorcidos pelo que o governo mundial causou silenciosamente sem as pessoas perceberem. É bem legal, né? One Piece é outro nível. Imensurável Satoru perguntou o seguinte: se o Loki aceitar o chamado para virar um dos Cavaleiros Sagrados, ele seria um dragão celestial? Eu acho que não deveria, ao menos não é uma boa escolha do Oda. Poderia virar bagunça, mas se sim, ele teria autoridade sobre os Tenryubitos? Ou será que apenas o líder dos cavaleiros tem essa autoridade? Eu particularmente acho que só o líder tem essa autoridade de julgar os outros dragões celestiais. Será que o Loki aceitando ele vira de fato um nobre? A gente já viu que com a York é possível. A York... Tudo bem que a York... Eu falo que a York... O Garlin vai pegar a York agora e não vai transformar ele, não vai colocar ela para trabalhar na escala 6x1. Ó, vai moer ela de trabalhar, ela vai virar uma escrava com toda certeza nas mãos do Garlin. Só que aqui a sua questão ela é interessante, e por York já ter flertado com essa possibilidade de virar um Tenryubito, de virar um nobre mundial, abre-se margem de que você pode ter mais famílias além das 20 fundadoras originais. E o Loki, sim, ele se tornaria um nobre mundial porque ele moraria acima da Red Line, moraria na Terra Sagrada. Então, consequentemente, seria um dos nobres, tá? Agora, a questão que você falou aqui, ele poderia julgar, ele poderia fazer alguma coisa contra os Tenryubitos, contra os nobres mundiais. Julgar, eu concordo com você, eu acho que seria interessante que o líder dos Cavaleiros Sagrados seja aquele que possa julgar e condenar a uma execução de algum nobre. Mas eles podem interferir, sim, em qualquer tipo de discussão que ocorra entre eles. É como se eles fossem uma espécie de polícia dos nobres mundiais. Então pode interferir. O Loki viu uma treta lá entre sei lá, o Miosgard e o São Charles. Ele pode ir lá dar um cascudo nos dois. Agora julgar e executar, aí eu acho que fica a cargo realmente do líder. O que acaba fazendo um pouquinho mais sentido e dá uma sensação de hierarquia crescente dentro dos Cavaleiros Sagrados, né? Anthony Lopes, nos últimos capítulos ali foram mencionadas diferentes facetas do Deus Sol Nika. Destruidor, Libertador, Deus do Riso. Mas e se cada uma dessas faces do Deus Sol corresponder a uma forma do Gear 5, como o Snakeman e o Baldman no Gear 4? É bem legal porque o Luffy, quando ele usa o Gear 4 em Wano, o vovô Hyogoro, ele olha pro Luffy e fala: nossa, ele parece o Deus da Sabedoria. E aquilo já começou a despertar algo muito legal, que foi onde começou a surgir as teorias do Luffy ligado a alguma divindade. Foi maravilhoso isso daí. Bons tempos de teorias antes do Gear 5 aparecer. Então você tem esse ponto dele já falando do Luffy: nossa, ele parece um Deus da Sabedoria. Isso aqui que você mandou é legal, porque tem a teoria, eu pelo menos acredito nela, né, de que o Gear 5 ele não está completo ainda, que falta alguma coisa para completar o Gear 5. E pode ser de fato ele assumir um manto de Deus Sol com cabelinhos de chama, o poder do Sol total. E aí o poder do Sol poderia ser a faceta destruidora que virou parte dos mitos e das lendas. Enquanto
a parte branca, o cabelo branco, as roupas brancas, é o que está ligado diretamente ao Libertador, que é o que o Who's Who nos conta, que é o que os bucaneiros adoravam. Então é interessante isso, é legal, eu gostei dessa sua ideia aqui. De que talvez a forma total, o ápice, o apogeu, o Deus do Sol, possa representar a destruição. As pessoas temem aquilo porque é um poder realmente capaz de destruir o mundo inteiro. Legal isso, pode estar relacionado à próxima forma do Luffy. Não creio que ele tenha umas variações tipo Boundman ou Tiger, eu falo Tigerman. Cadê o Tigerman? Como Boundman, o Snakeman, o Tigerman, que não existiu ainda. Porque no Gear 5 ele já consegue usar essas variações a todo momento, já tem o poder da liberdade. Mas, quando ele consumir Mother Flame e assumir todo o ápice de poder do Deus Sol, aí é interessante. As pessoas vão falar, meu Deus, é o Deus da destruição que despertou. Aí é legal pra caramba. Felipe Bart, o fato do Barba Negra ter tomado a Ilha dos Piratas, Hachinozu, e buscar se tornar rei legítimo ligado ao governo mundial, seria uma forma distorcida de se tornar rei dos piratas? Sim, eu acho que é a ideia principal agora dele ter essa conexão com o governo mundial. Porque toda vez que o Barba Negra ele quer alguma coisa do governo, lembra que é momentâneo. Ele quer se aproximar para conseguir algo do governo. Como foi com o Chichibukais, que ele ficou no cargo pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, foi somente para conseguir acesso a Impel Down para recrutar os seus piratas. E como ele quer agora ligar Hachinozu como um reino filiado, deve ser para ter acesso às câmaras congeladas Deimu, o corpo de Nika, alguma coisa relacionada ao tesouro sagrado de Mary Joyce. Ao mesmo tempo, também acaba fazendo um pouquinho de sentido de que se for uma ilha pirata, com um pirata como rei, ele acaba de uma forma ou não distorcida sendo sim o rei dos piratas dessa era, né? Não precisa necessariamente chegar em Laugh Tale para ser coroado. Então é uma possibilidade muito real que ele esteja planejando algo assim. Ser o auto-intitulado Rei dos Piratas, assim como acontece com Loki, o auto-intitulado Deus Sol. Daria toda essa vibe, quando o Luffy for encontrar com ele para lutar, o Luffy vai ficar bravo. Você não é o Rei dos Piratas, não sei o que. E aí tem essa discussão meio Luffy. Luffy meio bravo ali, que roubou o título dele. E aí teria um belo do lutão. Então eu acho que está relacionado a essas duas coisas. Ou ele quer ser, sim, Rei dos Piratas de uma forma onde ele se auto-intitula dessa forma, mas também para se aproximar, para se infiltrar em Mary Joyce. Lembrem que a Catarina Devon tocou o Saturno. Ainda dá para usar essa forma em algum canto para passar despercebido. Porque eu acredito que nem todos sabem da morte do Saturno pelas mãos de Imu-sama. Vamos lá, Augusto Xavier. Tem uma coisa que incomoda ele aqui desde o ano. Se o Oden era tão próximo e querido pelo Barba Branca e seus tripulantes, até porque sua família cresceu no navio dele, Barba Branca comprou briga com a Maria para salvar o Ace. Como ele não fez nada contra o Kaido, ele sabia que Oden era quem comandava o Wano e deixou o Kaido fazer tudo o que fez com o Wano e com a família de Oden, que ele conhecia muito bem. Lógico que se ele não fizesse não tinha história, e eu amo o arco de Wano, mas fico me questionando sobre isso. O Augusto acaba sendo respondido lá no arco de Wano que você tem uma cena, o Ace inclusive ele vai pedir, depois que ele visita Yamato, ele volta, ele entra para a tripulação e ele pede para Barba Branca, me ajuda a libertar, tudo mais. E o Barba Branca ele diz que se ele fizer esse ataque, muitas pessoas inocentes vão morrer. Esse ataque levaria à perda de muitos inocentes. Aí você fala, pô, mas o Luffy atacou e não teve um monte de perda de vida inocente. Mas aí que mora a sacada, eles tiveram o planejamento deles irem infiltrados até o castelo de Onigashima e fazer o ataque diretamente lá. O Barba Branca, se ele chegar com sua frota em Wano, não tem como. Teria que subir a cachoeira, que é difícil pra caramba. Chamaria atenção e vocês viram que nem a Big Mom com o seu navio conseguiu subir. O King chegou, deu um bicudão e derrubou. Então assim, conseguiria entrar? Conseguiria. Mas teria uma guerra sangrenta onde vidas inocentes poderiam ser perdidas. E em Marineford, bom, aí a Marinha aí sempre foi inimigo dele, tá bom? Mas ele comenta isso daí. Depois que aparece o Ace com o Yamato, pode procurar lá que vai ter ele se recusando e dizendo com essas palavras que ele, apesar de tudo que ele ama Oden, gosta da família, se ele atacar aqui agora, ele vai só piorar as coisas. Então não tem como, teve que esperar realmente a chegada de Joy Boy. E é isso, bastante pergunta respondida, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Deixa sua pergunta. Eu sei que tipo de pergunta do Oda vocês gostam para deixar suas perguntas, então eu vou colocar mais delas, tá bom? Para satisfazer. Meus amigos, obrigado por assistirem, tá? Até a próxima, valeu, fui!